crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa lição da escola dominical, o nosso tema é conversando que a gente se entende. E conversar é algo muito importante, porque conversar não é só falar. Às vezes a gente pensa que conversar é só a gente falar, mas não é. O mais importante é ouvir. Ouvir o que o outro tem para dizer. Então, conversando é que a gente se entende. É falando, mas também ouvindo o outro para que a gente possa se entender. E o versículo que nós vamos estudar nessa manhã está lá em Josué, capítulo 22, versículo 31, que diz assim: Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Jacó, ele teve 12 filhos, e foram os seus descendentes que deram origem às 12 tribos de Israel. O Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel teve 12 filhos. E quando eles estavam no Egito, eles ficaram muitos anos no Egito, eles ficaram como escravos no Egito. E eles começaram, o povo de Israel, eles começaram a pedir a Deus por libertação. E Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés, ele liderou o povo de Israel e eles peregrinaram pelo deserto até chegarem à terra prometida. Só que quando eles chegaram na terra prometida, Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida. Deus permitiu que ele somente visse a terra prometida de longe. E ali ele morreu. E Israel entrou na terra de Canaã sob a liderança de Josué. Foi Josué quem liderou o povo de Israel e eles entraram na terra prometida. Só que quando Josué conduziu o povo para entrar e ocupar a terra de Canaã, eles passaram por algumas batalhas. E quando eles venceram e conquistaram a terra de Canaã, eles dividiram a terra entre essas 12 tribos. Né? Jacó era o pai, foi pai dos 12, ele teve 12 filhos, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Por isso que é a nação de Israel, ou o povo de Israel, como nós chamamos. Né? E essas 12 tribos foi dividida as terras, né? E entre essas 12 tribos. E as 12 tribos, eles são os 12 filhos de Israel, que são Rubens, Simeão, Judá, Gade, Issacar, Zebulon, Asser, Dan, Naphtali, Benjamim. E teve também os 2 filhos de José, que é Manassés e Efraim. Ao invés de José passou, ao invés de ser tribo de José, ficou tribo de Manassés. E a tribo de Levi, Deus separou a tribo de Levi. Eles não herdaram a terra, porque Deus separou eles para o sacerdócio. Então, Manassés e Efraim ficou com Manassés com a de José e Efraim com a de Levi. Essas são as 12 tribos, foi dividida entre eles as terras. Sendo que também, quando Moisés era vivo, a tribo de Rubens e de Gade e meia tribo de Manassés, eles pediram para ficar em Gileade. E Moisés fez um acordo com eles. Moisés disse que eles poderiam ficar, desde que eles fossem junto com as outras tribos, para a batalha, para conquistar a terra de Canaã. E eles disseram que sim, que era muito importante para eles a terra de Gileade, porque eles tinham gado, e aí eles deixariam as mulheres, os filhos, protegidos, cercados, e os homens iriam para a batalha para conquistar a terra de Canaã. E a tribo de Rubens, a de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles fizeram isso.
E Josué abençoou essas 3 tribos, né? Quando eles conquistaram a terra de Canaã, Josué abençoou eles voltaram para Gileade. Só que essas 3 tribos, eles fizeram um altar muito grande perto do Jordão, em frente a Canaã, a terra de Canaã. E aí as 9 tribos e meias, elas ficaram muito aborrecidas, porque eles não poderiam levantar um altar para adorar outros deuses, porque uma das advertências, ou seja, um dos ensinamentos que Deus deu para o povo de Israel, é que eles se permanecessem fiéis a Deus, obedecendo a Deus, seguindo a Deus. Então, uma vez que eles construíram o altar, as 9 tribos e meias entenderam que eles estavam construindo um altar para adorar outros deuses. E aí eles se levantaram para guerrear contra essas 3 tribos e meias, que é a tribo de Rubens, a meia tribo de Manassés e a de Gade. Aí o Finéias, que ele era um sacerdote, junto com os líderes das 9 tribos e meias, foram conversar com as 2 tribos e meia, que é a tribo de Rubens, de Gade e a meia tribo de Manassés. E quando eles foram conversar com eles, aí Finéias falou, olha, vocês, o povo de Israel, querem guerrear contra vocês. Os irmãos queriam guerrear, as 9 tribos e meia queriam guerrear contra vocês, porque vocês construíram um altar. E aí Rubens, Gade, disseram, não, deixa eu explicar, nós não construímos o altar para adorar outros deuses. Nós só construímos o altar para ele ser testemunho para os nossos filhos, para eles saberem que apesar de nós estarmos em Gileade, nós somos dos mesmos filhos de Jacó, nós somos da tribo de Israel, nós somos filhos de Jacó, nós fazemos parte da tribo de Israel. E aí Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés explica para o sacerdote Finéias e os outros líderes, e aí eles voltam entendendo a situação. Se eles não tivessem conversado, se Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés não tivessem explicado para Finéias, eles teriam guerreado. E por isso ele escreve esse versículo, diz assim, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Por quê? Deus ele se faz presente quando tem obediência, quando nós obedecemos a Deus. Então ele estava entendendo, Finéias estava dizendo que hoje ele sabia que o Senhor estava no meio dele, depois dessa conversa, né? Porquanto não cometeste infidelidade contra o Senhor. Quer dizer, eles não foram infiéis a Deus, eles levantaram o altar, mas o objetivo do altar era para servir de testemunho para os filhos deles, que eles eram da tribo de Israel, eles amavam a Deus e eles faziam parte da nação de Israel, né? E aí ele diz, agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor, porque quando nós estamos em desobediência a Deus, ele vem, quando nós não obedecemos a Deus, ele vem e ele nos disciplina. E o medo das 9 tribos e meias é que, uma vez que eles entenderam que eles estavam construindo um altar, devia ser para adorar outros deuses, eles ficaram preocupados que Deus fosse castigar eles, que Deus fosse advertir eles, e por isso eles queriam guerrear contra os seus próprios irmãos. Então, a importância de se conversar. Se eles tivessem guerreado antes de conversar, eles iam provocar uma guerra entre seus próprios irmãos e ia desagradar a Deus e iam cometer uma injustiça. Então, o nosso tema é conversando que a gente se entende. O sacerdote Finéias conversou, ouviu, primeiro ele falou, né, o que eles estavam pensando da atitude deles de construir o altar, e aí eles ouviram da tribo de Rubens, da meia tribo de Manassés e de Gade, que eles não estavam fazendo isso, o objetivo não era trair a Deus, adorar outros deuses, mas era simplesmente para que o altar servisse de testemunho que eles são a nação de Israel, apesar de eles terem ficado antes do Jordão, ficado em Gileade, né? Então, a importância da conversa, conversar. Conversar é falar e ouvir, né? E tem uma historinha que a pastora passou, que conta de 2 amigos, né? E aí eu vou usar para vocês numa linguagem bem infantil. Imagine você tem um coleguinha, e aí você tem seu celular, seu coleguinha também tem o celular,
E aí esse coleguinha recebeu no celular umas mensagens ruins, brigando com ele. E aí ele ficou triste. Mas aí ele foi conversar com o coleguinha. Ele falou assim, poxa, você tá bravo comigo? Né? Eu também fiquei chateada com a mensagem que você... Se você tava bravo comigo, eu também fiquei chateada com a mensagem que você me mandou. E aí o coleguinha falou, mas eu não mandei mensagem nenhuma, não. Aí ele falou assim, você mandou, olha aqui. Aí ele falou assim, não. O que acontece é o seguinte, eu emprestei o meu celular para o meu irmãozinho e foi o meu irmãozinho que mandou essas mensagens para você. Não fui eu. E ali eles conversaram e através dessa conversa eles entenderam que havia acontecido o quê? Um mal entendido. Né? Não foi ele que tinha mandado as mensagens, foi o coleguinha. Então a importância que nós precisamos, a importância de nós conversarmos, né? É conversando que a gente se entende. E na pergunta que a pastora colocou, diz assim, como esse mal entendido poderia ter sido evitado? Né? Como esse mal? Conversando. Se eles não tivessem conversado, os coleguinhas, eles iam ficar um de mal do outro. Né? Então, como esse mal entendido poderia ter sido evitado? Conversando. Falando, explicando a sua posição, o seu pensamento e ouvindo o porquê da atitude da outra pessoa, né? E se eles não tivessem conversado, será que a amizade poderia ter terminado? Provavelmente. Então, muitas vezes, né, a gente vê que a gente se envolve em mal entendido, existem mal entendidos, né? Às vezes a gente entende mal as coisas, né? E para terminar, né, a nossa lição, eu vou também terminar com a oração que a pastora enviou na lição, que diz assim: Senhor, nos ajude a perceber que a maioria dos conflitos acontecem por mal entendido e que precisamos ser humildes para ouvir e conversar sempre, para esclarecer tudo, em nome de Jesus, amém. Então, a importância de nós percebermos, né, que precisamos conversar, porque é conversando que a gente se entende. Beijos.